O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, querido irmão, querida irmã, querido Padre Aloísio, uma alegria muito grande poder estar contigo, concelebrando essa paróquia tão querida. Irmão, irmã, o tempo pascal, ele vai concluindo. Nós celebramos a ascensão do Senhor. Queremos cumprimentar todos aqui no santuário, todos que acompanham pela TV Sul de Minas e também pela Pascom. Assunção refere a Virgem Maria. Maria foi assunta, Maria foi elevada até Deus. Ascensão se refere ao Senhor. Do Pai ele veio, ao Pai ele volta. A conclusão desse tempo pascal não se trata de um Cristo que distancia da comunidade, mas ao contrário. A promessa do envio do Paráclito do Espírito Santo. Ora, chamo muita atenção a primeira leitura de Atos dos Apóstolos, porque ela começa: no meu primeiro livro, ó Teófilo. Lucas está falando não um homem chamado Teófilo. Teo, Deus, filo, amigo. Ou seja, no meu primeiro livro, ó amigo de Deus, ó amiga de Deus. E nós então nos perguntamos: será que de fato tenho sido um amigo de Deus? Aquela pessoa que tem proximidade com o Senhor? Como tem sido? E aí nós complementamos o Evangelho nessa volta ao Pai. E o Senhor deixa claro, escuta, não fique olhando para o alto,
Olhem a missão que os espera. E hoje também, ainda em tempo de pandemia, em tempos de guerras, não somente a guerra que assola a Ucrânia, mas quantas guerras que assolam, que destroem as famílias, a pessoa. O cristão é convidado a experimentar que o Senhor caminha conosco, que Ele permanece conosco, que Ele nos envia em missão, e de que Ele nos enviará o Paráclito, o Espírito Santo. É o que celebraremos semana que vem. A comunidade era tomada pelo medo, e ao experimentar Pentecostes, aquela chama, ela compreende a missão. Portanto, que o mesmo ocorra na vida de cada um de nós. Pois bem, querido irmão e querida irmã, lá se vão 25 anos no ministério, pelo sacramento da ordem. De maneira muito breve, aqui fazendo uma memória, uma anamnese, eu estudei o seminário em São Paulo. Comecei filosofia, entrei no seminário em São Paulo, a filosofia. Concluindo, eu fui para o norte, para o Pará, numa congregação religiosa, onde fiz o meu noviciado em Marabá, sul do Pará, e voltei para um período no sertão da Bahia, para a missão. Voltei para São Paulo, onde fiz teologia, trabalhando em comunidades da periferia de São Paulo e com moradores de rua, no centro da cidade. Ao acabar a formação, eu iria para uma missão em outro país. Porém, eu sentia que poderia ficar próximo da família e, na realidade, da diocese. Foi aí que eu vim para a diocese de Guaxupé, que é a diocese de origem. E no primeiro momento trabalhei em Botelhos, paróquia São José, e também no seminário, dando aulas, em Guaxupé, filosofia. Fui para Juruáia, paróquia São Sebastião, como ordenei diácono em Botelhos, mas trabalhando em Juruáia. E ainda no final do diaconato, fui para São Sebastião do Paraíso, paróquia São Sebastião, onde fiquei 6 anos, atendendo também o distrito de Guardinha. E eis que chega a nossa penha. Aqui foram 12 anos. 12 anos realmente bonitos, intensos, diria até mesmo provocativos, para uma caminhada pastoral e para uma caminhada estrutural também. Creio que caminhamos bastante. Mas eu tinha uma outra missão que eu tenho ainda hoje. Naquele período eu já fazia o mestrado em Direito Canônico, do Tribunal Eclesiástico, e fui para Divinópolis, trabalhar no tribunal da igreja. E lá eu trabalhei primeiro em Cláudio, finais de semana, e depois no Santuário Bom Jesus, em Divinópolis. Voltei após 2 anos, e já praticamente 5 anos e meio, na paróquia São Francisco de Paula, em Monte Santo, e trabalhando também na Cúria, na Câmara Eclesiástica. 3 anos em Monte Santo eu fiquei como pároco. Mas eu pedi ao bispo que, para estruturar a paróquia, também a parte da Câmara Eclesiástica, e eu estou terminando meu doutorado na Argentina, em Direito Canônico. E como o doutorado exige muito, que eu não ficasse como pároco. Então, há 2 anos e meio, ou quase 2 anos e meio, estou como vigário paroquial,
tenho essa parte na diocese, e com a pandemia rolou um pouco, espero esse ano concluir o meu estudo, defender a tese, que é um trabalho que a gente faz também pastoral. Mas para mim, meu povo, quando veio a ideia de celebrar o jubileu de prata, eu confesso, até no retiro do clero, eu falava que eu não me sentia tão motivado. Queria celebrar, mas de uma maneira na paróquia, tá bom. E outro padre Ademir, com quem eu trabalho, disse: não, é muito importante que você reviva e passe por onde trabalhou. E eu digo: Padre Luiz, quando chegar sua vez, é um momento extremamente profundo. Eu digo que é um revigorar a vocação. É indescritível. Hoje pela manhã também já celebrava a São Luís, onde também foram 12 anos. Mas como tem sido significativo, por exemplo, Botelhos, que eu morei há 27 anos. Estava num dia que não era missa, que marcaram, frio. E como foi bom ver aquele povo. E cada um: padre, você que me batizou. Você que fez a minha primeira Eucaristia. Aquela perda que eu tive, como foi bom te ouvir. E aí, nós vamos percebendo como Deus nos usa como instrumento. E em cada paróquia que eu tenho passado, é como um filme, e a gente lembra a cada momento. Como é gratificante, e digo, ser padre, o ministério, quando o padre se vai da paróquia, eu entendo que nós levamos uma parcela muito grande de vocês aqui dentro. Mas nós deixamos também parte do nosso eu. E como é bonito essa continuidade do trabalho. Fazemos parte de uma engrenagem, vivemos num momento histórico, e aí se vem um padre ou outro, vai complementando esse caminho. E é isso que enriquece a igreja. Quantos que passaram por aqui, que fizeram também história? O senhor Matias, Padre Arnaldo, tantos outros. E a palavra hoje é gratidão. Sou muito grato a Deus. Como não se apaixonar por Nossa Senhora da Penha? Como não se apaixonar? Como não viver, não só da boca, um dos hinos mais lindos que eu conheço, o hino de Nossa Senhora da Penha. E é claro que hoje, quando eu chego aqui, eu recordo muita gente, ou que mudou, ou que já se foi para junto de Deus, mas pessoas que marcaram a nossa vida. Querido povo de Deus, eu entendo que vocês nos ajudam a sermos padres. E nós também os ajudamos nessa caminhada de fé, nesse itinerário tão bonito. É graça, é bênção, é experiência de fé. E hoje vivemos num mundo tão descartável a relação. O ser humano tem perdido tão rápido a memória histórica. E aquilo que eu sempre falei, um povo sem história, um povo sem memória, um povo sem memória, um povo sem história. Que nós tenhamos uma memória afetiva e efetiva do sagrado que habita em nós. Então, meu povo, sejamos homens e mulheres de comunhão. Comunhão do pão, comunhão da palavra, comunhão com o irmão.
E dessa maneira, o reino de Deus, ele vai acontecendo entre nós. Como é bom podermos reencontrar, sabendo ou não sabendo o nome, mas quando o olhar se encontra, dizer: que bênção que Deus nos propicia de hoje reencontrarmos. Isso é graça. E hoje, perante a nossa comunidade, eu renovo meu sim. E eu me lembro que no dia da minha ordenação, e também quando cheguei aqui, eu disse: para as crianças eu quero ser um pai. Para os jovens eu quero ser um irmão. Para os mais velhos um filho. Claro que nós temos que readequar a linguagem. Hoje eu diria: para as crianças eu quero ser um pai ou talvez um avô. Para os jovens, um pai. Para os adultos, um irmão. E para os bem mais velhos, um filho. E dessa maneira nós compreendemos que o padre é alguém tirado do meio do povo, mas devolvido para levar Cristo ao meio do povo. E para aprender e receber também a experiência do Cristo. Então hoje, meus queridos, eu agradeço a Deus, a Nossa Senhora da Penha, a comunidade, Padre Luiz, por poder estar aqui com vocês, celebrando esse momento tão especial na vida, 25 anos de ministério presbiteral, da qual 12 caminhamos juntos. Que Deus abençoe. Amém.